Alô galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre o governo de Getúlio Vargas, primeira parte. Galerinha, ao assumir o poder do governo provisório, Getúlio Vargas tomou uma série de medidas para garantir o controle do país, entre as quais dissolveu o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativas estaduais e municipais, substituiu o presidente dos estados por interventores, a maior parte deles tenentes. Também foram tomadas algumas medidas importantes para o crescimento do país. Ainda em 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério do Negócio, da Educação e Saúde Pública. Agora, a educação e a saúde ficam sob os cuidados do governo federal. Todos os assuntos relacionados à saúde pública e hospitalar do país fica sobre a atribuição deste recém-criado ministério. Também foram criados os Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1931 foi estabelecida a Lei dos Sindicatos, que atrelava os sindicatos ao Estado, admitindo-se um único sindicato. Também foram criadas leis que beneficiavam os trabalhadores, como jornada de trabalho de 8 horas por dia, regulamentação do trabalho ao menor, de mulheres e do trabalho noturno, criação da carteira de trabalho, direito às férias e aposentadorias. Galerinha, na área da economia, Getúlio Vargas incentivou a produção industrial e ao consumo externo. Abriu-se linhas de crédito para abertura de comércio e pequenas fábricas. Mas algumas divergências começaram a surgir durante o governo provisório, pois, dentro do próprio grupo político, alguns queriam o retorno das eleições, enquanto outros achavam que antes deveria se realizar importantes reformas em prol da sociedade e da política do país. Sendo assim, em 1932 foi instituído o primeiro Código Eleitoral brasileiro, criando a Justiça Eleitoral, que deveria ser vinculado ao Poder Judiciário e não mais ao Poder Legislativo. Também foi instituído o voto secreto e o direito das mulheres ao voto. Através de uma Assembleia Nacional Constituinte, as eleições foram estabelecidas para 13 de maio de 1933. Mesmo com todas essas medidas, não foi o suficiente para agradar a todos, principalmente com a nomeação de interventores estaduais, que desagradou a elite de alguns estados. Em São Paulo, principal centro produtor de café, queria a nomeação de um interventor civil ligado aos paulistas. Contudo, Getúlio Vargas cedeu, nomeando o advogado paulista Pedro de Toledo. No entanto, os paulistas também queriam a convocação de uma Assembleia Constituinte e a realização de novas eleições. Também surgiram outras reivindicações, principalmente de estudantes. Em uma delas, 4 estudantes morreram em confronto com a polícia. Começa assim, em São Paulo, a Revolução Constitucionalista, e tinha como a sigla MMDC, que se referia às letras dos primeiros nomes dos estudantes mortos: Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo. Este movimento contra o governo de Getúlio Vargas reuniu cerca de 30 mil homens armados, compostas por tropas da polícia, pela população negra, por vários funcionários públicos e operários. Com o avanço da Guerra Civil, várias fábricas aqui no Brasil passaram a fabricar materiais de guerra. O movimento ganhou força, ganhando o apoio de outros estados, como Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Durante quase 3 meses de combate, os paulistas foram derrotados pelas tropas federais. Após o fim do movimento armado, o governo federal deu início às eleições para formar a Assembleia Constituinte. A nova Carta Constituinte foi promulgada em 16 de julho de 1934, que, entre vários aspectos, estabelecia a manutenção do federalismo como sistema de governo do país, a obrigatoriedade do voto feminino, a realização da obrigatoriedade do serviço militar, o estabelecimento de um ensino primário gratuito e de frequência obrigatória extensiva aos adultos, a nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do Brasil. Galerinha, a Constituição de 1934, além de vários pontos importantes, elegeu Getúlio Vargas para presidente da República.
Isso através de eleições indiretas, que deveria governar o Brasil por 4 anos, já que a Constituição não permitia a reeleição. Sendo assim, em 1938, deveria haver novas eleições de maneira direta. Mas isto é tema de uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, inscreva-se em nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.